falar sobre empreendedorismo, você arrume-se comigo com um papo sincero aqui e aberto sobre o que realmente é empreender. Para 18 anos, tá? Comecei com 18 anos, lá no marketing, comecei com marketing, assisti alguns vídeos do Pedro Sobral sobre tráfego pago, eu falei, não, você tem, fala legal, com o que você tem hoje, comece, apenas comece. E eu tava trabalhando, era estagiária numa empresa de certificação ISO, né? E dentro dessa empresa, eu trabalhava no setor de vendas e consegui convencer o dono da empresa a trabalhar no marketing, sem ter experiência nenhuma trabalhando no marketing, tá? Eu fazia faculdade de administração e eu sabia que eu tinha um desejo muito grande de trabalhar no mundo do marketing, né? E depois de um tempo eu acabei saindo dessa empresa e falei, quando eu sair, eu vou meter as caras no empreendedorismo, vou tentar abrir minha agência de tráfego pago. Foi aí que eu comecei a prospectar. Detalhe, o computador que eu comecei a prospectar, os teclados não funcionavam. O computador, eu tinha tudo pra falar, não, eu não vou fazer agora, não é o momento, eu não tenho material necessário, não tenho. E aí eu fui prospectando algumas contabilidades, algumas imobiliárias da região. Falei, vou focar pro básico, não sabia o básico, tá? Eu sabia que eu tinha que começar pro meio, tinha que prospectar. Nem todos deram certo, mas um me respondeu. E por coincidência, era uma imobiliária que estava começando. Eu ia agendar uma reunião com ele, tentando sempre agendar reunião. Nem só que essa reunião foi presencial. Aí falou, não, eu aceito fazer a reunião, mas presencial. E por coincidência, ele tinha acabado de abrir a empresa dele. Mal tinha dinheiro pra pagar a passagem, cheguei lá na reunião, conversei, expliquei sobre o que eu vendia, me posicionei bem a minha marca pessoal, porque até então eu não tinha empresa aberta, eu tava fazendo tudo no meu nome, tá? A gente se conectou muito bem, porque ele tava começando e eu também tava começando. Como que eu ia fazer o serviço pra esse rapaz? Eu falei, de alguma forma eu vou fazer, eu preciso pelo menos tentar o primeiro cliente. Eu tendo meu primeiro cliente, eu vejo se eu consigo. E foi assim, ele ficou super admirado, assim, com a minha proposta, eu conversei com a funcionária dele e ajudei ainda nos processos, porque como eu estudava administração de então lá na empresa dele, até como se fosse uma consultoria, mas eu nem sabia que era consultoria, mas eu já tava dando consultoria pra ele, sem saber o que eu tava fazendo. Acabou que ele fechou uma empresa naquele lugar que ele tava, não tinha um investimento muito bom pra começar, e acabou que a empresa dele fechou ali, até onde eu sabia, né? Anos se passaram, eu trabalhei numa empresa grande de marketing, agora faz um ano que eu estou tentando empreender nesse meio, né? Eu tinha muito mais recursos, muito mais capacidade também de inteligência, de entender como é o mercado, de saber ali como fazer um negócio pro cliente, então eu já tinha muito mais conhecimento, muito mais conhecimento do que eu tinha naquela época, com 18 anos. É que eu tava pensando em desistir, eu falei, não, eu acho que, sabe, quando você já tá há muito tempo na área e que você não sabe se aquilo realmente é pra você, eu tava com muita dificuldade de fechar cliente, eu tava com, e é uma dificuldade que você sente, porque o empreendedorismo, ele é muito solitário. Então, você mesmo tem que se motivar ali pra ter aquela rotina, pra ter aquela constância, pra fazer aquilo realmente dar certo. E tem outras pessoas que dependem de tudo aquilo gira em torno de você, uma responsabilidade muito grande. E tudo isso se tornou um fardo, assim, e eu parei de pensar, parei de ter a motivação que eu tinha no passado. E esse cliente, por coincidência, ele me mandou mensagem falando, oi, Beto, trabalha com marketing, eu não sei se você lembra de mim, a gente falou que se falou há um tempo, você veio aqui na minha empresa, e por eu ter ido presencial na empresa dele, por ter dado atenção pra ele no momento que ele não tinha ali dinheiro pra investir, ter dado algumas dicas pra ele lembrou de mim. Porque até hoje, as dicas que eu dei pra ele, mesmo sem ter o conhecimento necessário, ele seguiu, e a empresa dele tá ativa até hoje, eu achei que tava parada, tá ativa até hoje, e ele me chamou falando, não, agora sim eu consigo te completar, agora, naquela época eu não conseguia, 4 anos atrás, mas hoje sim eu consigo. E eu lembrei de vocês, eu me sinto muito delicado, porque era um momento que eu tava pensando realmente em desistir, pensando que isso não era pra mim. E o meu caso foi um caso que eu mesma estava me auto-sabotando. Eu mesma estava me auto-sabotando, me criticando, e eu não estava conseguindo fechar contrato. E eu parava e via, mas o que não tá dando certo? E eu já passei por muitos momentos difíceis, desafios já enfrentados. E com toda essa leva de questões, eu tava pensando realmente em desistir, pensando se isso realmente me fez lembrar de quem era a Beatriz do passado, de como que eu comecei, sem nada, e um sonho, nem a faculdade tinha terminado. Cansado. Hoje tudo que faltava era isso, a motivação. E esse vídeo é mais sobre você ter persistência e realmente tentar alcançar aquilo que você quer, ter persistência em continuar. O que te faça parar, mas você tem um propósito. Quem era a pessoa que você começou? E quem era a pessoa que você quer ser lá no futuro? Então, acho que isso fez grande importância.